Vamos continuar nossa poderosa ministração sobre Gálatas capítulo 1. Vamos estudar a palavra, gente? Vamos lá. Vamos lá, Gálatas 1:11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Isso fala que da fonte do evangelho. Sabe, queridos? Não recebi de pessoa alguma. Foi me dado. Nem me foi ensinado. Ao contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. A fonte do evangelho foi o quê? A relação de Paulo com Deus. Ele teve a fonte do evangelho não é ideia, não é uma ideia humana, mas foi uma relação. Ela vem de uma relação que Paulo tinha com Deus, que é uma relação que nós podemos ter também. Sabe? O evangelho, queridos, ele está aí para transformar nossas vidas. E muitas vezes nós não temos a vida transformada porque nós não entendemos bem o que é o evangelho. A gente acha tanto que a gente precisa, para fazer Deus feliz, a gente tem que fazer coisas para Ele. Não é isso. Deus, queridos, Deus nos ama. Independente se eu faço coisas para Ele ou não. Porque eu sou filho. Uma vez que eu entreguei meu coração para Jesus, eu sou o quê? Sou filho. Agora, realmente, se eu vivo uma vida de relação com Ele, eu vou trazer muito prazer para Ele. A chave, a relação traz revelação. Então, a fonte do Evangelho é revelação. Olha só, vamos ver um pouco do testemunho da transformação do Evangelho na vida de Paulo. Olha só, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Perseguia com violência, com a igreja de Deus, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Era assim que Paulo vivia, gente. A gente tem que entender uma coisa, Paulo era um homem que está vivendo um engano, como muitas pessoas vivem, e até mesmo como nós podemos estar vivendo o engano na vida da gente. E ele achava que a igreja tinha que ser destruída. Sabe, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente geloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Olha só, gente. Deus o quê? Deus separa a gente. Deus conhece a gente. E me chamou por sua graça. Ele chama Paulo. Porque como um favor. Paulo merecia ser chamado? Não. Ele fez alguma coisa boa para Deus? Não. Pelo contrário, ele perseguia a igreja. Mas quando Deus se agradou, ele fez o quê? Ele chamou Paulo. E Paulo foi. Aí muitos perguntam, Paulo poderia ter recusado? Poderia. Poderia ter resistido? Poderia. Mas no momento certo, Deus chamou Paulo. Quando lhe agradou o quê? Revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está tendo uma falta de humildade? Não, queridos, pelo contrário. Ele está dizendo a fonte e a origem do evangelho. Por quê? Porque esses homens que estavam pregando um falso evangelho ali, eles diziam o quê? Que tudo bem, que Jesus veio, Jesus foi legal, foi um bom mestre, mas a gente tem que continuar obedecendo às leis. Tem que continuar circuncidando. Sabe, queridos? É muito importante a gente entender. Paulo, mesmo sendo um judeu excelente, ele tem um testemunho muito forte de transformação. Ele era alguém que achava que podia muita coisa, mas no fim ele descobriu que não podia nada. O Evangelho fala sobre isso. Tem uma hora que a gente o quê? Admite que nós, ó Pai, não conseguimos. E a gente vai precisar colocar a fé em alguém que consegue. Alguém que é todo poderoso. Sabe? Isso fala muito do chamado de Paulo. Então a gente fala aqui de chamado e de revelação. A gente vê aqui, queridos, no verso 17, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Isso aconteceu após o que? Ele ter aquela experiência em Damasco. Depois ele foi para onde? Para a Arábia, onde ele passa um tempo ali na Arábia. Depois ele vai para Damasco. Depois de 3 anos, então ele ficou, queridos, esses 3 anos aqui. Esses 3 anos que ele ficou entre a Arábia e Damasco. Foram tempos que Deus ficou falando com ele. Que ele foi meditando nas verdades do Evangelho. E aí até que ele vai a Jerusalém, conhece Pedro, ele teve com outros apóstolos, certo? Aliás, perdão, ele não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser o que? Tiago, né?
Por que ele enfatiza isso, queridos? Ele está enfatizando isso também, mostrando a autoridade apostólica. Ele também o que teve tempo com os apóstolos. Ele não inventou simplesmente aquilo do nada. Ele teve uma revelação direta de Jesus? Sim. Mas ele também teve o que? Ele congregou, ele viveu, ele conheceu outros, como Pedro, como Tiago, certo? Aqui ele diz justamente para quê? Para evidenciar diante daqueles falsos mestres que ele o quê? Não estava o quê? Mentindo. Ele tinha uma verdadeira palavra. Depois ele viaja lá para a Síria, para a Cilícia, e aí ele vai continuando a caminhada dele. Mas vejam só que algo interessante agora. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer. Antes aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificaram a Deus por minha causa. Existia um louvor pela transformação da vida de Paulo. E eles entendiam que ele era um homem que... Ele compreendeu o evangelho, porque ele antes era alguém que ele achava que podia. Lembra que ele fala que ele era um judeu, dos melhores judeus? Mas depois ele admitiu a fraqueza, a necessidade que ele tinha de Deus. No caso, de forma mais específica, a necessidade que ele tinha de um relacionamento com Jesus. Jesus é o centro. E Jesus se revela a ele como esse centro. E aí Paulo é transformado. Porque ele entrega a vida dele e aí ele passa a se dedicar a essa obra. Agora, outra questão importante, queridos, é a aplicação. Uma coisa importante no estudar a palavra é a gente entender e aplicar. Vou dar aqui 3 aplicações muito boas para esse capítulo. A primeira, uma gratidão pelo evangelho recebido. Nós sermos o quê? Gratos. Ter o quê? Gratidão. Expressar gratidão por você, o que um dia você ouviu falar de Jesus, um dia você entendeu e admitiu toda a sua necessidade, confiou em Jesus como seu único Senhor e Salvador e tem entregado sua vida a Ele. Esse ponto é muito importante porque às vezes a gente entrega a nossa vida o quê? A deuses estranhos. Quando eu falo deuses estranhos, estou falando imagens. A gente coloca a nossa confiança em outras coisas que não o Senhor. Então a gente deve ficar muito atento com isso. Mas a gente deve ser grato. Outra coisa que a gente pode aplicar, que a gente deve conhecer o verdadeiro evangelho, para não ser enganado pelo falso. Certo? A gente precisa entender e conhecer o verdadeiro evangelho. Que o mundo, queridos, de uma forma bem simples, o que é o evangelho? O mundo está detonado, destruído. E nós não temos condições de ter um relacionamento com Deus. Isso faz com que muitas vezes nós vivamos uma vida que não é a que Deus gostaria. Mas aí a gente admite isso. A partir daí, presta atenção. Você confia em Jesus. Porque Ele morreu na cruz para nos salvar. E aí você entrega a sua vida a Ele. É a entrega. E você começa uma relação de amor com Ele. E a partir dessa relação de amor, ela vai ter como base um compromisso de amor. Certo? E a partir dessa relação, uma relação de pai e filho. E outra coisa é ter consciência do seu testemunho de transformação, como Paulo tinha. Paulo mostrou bem que ele foi transformado. Você também foi transformado. Eu fui transformado. A gente ter essa consciência de que nós éramos pessoas que andávamos longe de Deus e agora somos pessoas que andamos com Deus. Para ficar mais claro ainda, queridos, nós não caminhamos apenas para viver as coisas no nosso benefício próprio. Isso aqui é uma base falha, isso aqui é base de areia. A base de rocha é justamente um compromisso de amor. Porque nesse compromisso de amor eu mantenho um relacionamento. Mas quando eu quero benefício, é a história do trabalho, do patrão. Você trabalha um mês para o seu patrão te dá o quê? Um salário. É justo, né? Mas você está querendo ganhar salário por quê? Por causa do seu patrão? Não, por um benefício seu. Você fez algo para o seu patrão te deu algo. Mas, queridos, quando a gente vive a vida cristã assim, a gente vive como escravos. Nós temos que viver de relacionamento com Ele. Queridos, pastor, mas quer dizer que a gente não faz as coisas para Deus, a gente não deve viver uma vida de santidade? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua vida de santidade, quando você trabalha na obra, quando você faz algo para Deus, você faz baseado num relacionamento. Deus está te falando e você está fazendo.
Você está tendo primeiramente um relacionamento. Um pouco daquilo que diz lá em João 5. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu faço o que meu pai faz. Eu vejo aquilo que meu pai faz e me junto a ele. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Amém? Que Deus esteja te abençoando com muita graça e que você entenda cada vez mais o poder desse evangelho em sua vida. Amém?